ao curso de Processo Legislativo Municipal, iniciaremos a primeira unidade do módulo 3, conversando um pouco sobre o conceito de processo legislativo e os princípios que norteiam o processo legislativo. O processo legislativo é um conjunto de atos ordenados praticados por pessoas competentes, voltados para a elaboração de diplomas legais. Na última unidade do módulo 2, conhecemos as espécies normativas que se submetem ao processo legislativo previsto na Constituição Federal, bem como no regimento interno. Vamos recapitular? São espécies normativas previstas na Constituição Federal, as quais entendemos que se adequam à realidade municipal, as emendas às leis orgânicas, às leis ordinárias, às leis complementares, às resoluções e os decretos legislativos. Lembrando que existem outros diplomas que se submetem a um processo legislativo disciplinado nos termos do regimento interno da Casa, entretanto, que não foram alvo de disciplinamento pela Constituição Federal, os quais são moções, requerimentos, portarias e indicações. A Constituição Federal, ao disciplinar o tema processo legislativo, o fez nos termos do artigo 59 e seguintes. Neste momento, cabe a nós ressaltar que tal matéria, tendo em vista a observância ao princípio da simetria, deve ser transportada para as leis orgânicas e regimentos internos, logicamente adequando-se, quando necessária, à redação, de forma simétrica. Lembrando que já analisamos este princípio na aula anterior. O processo legislativo é cercado de diversos princípios, os quais analisaremos individualmente e de uma forma breve. Começaremos a análise pelo princípio da oralidade. No poder legislativo, tal princípio é extremamente importante, visto que os debates e discussões devem ser orais. Em que pese grande parte das proposituras serem escritas, na tribuna é que prevalece justamente a oralidade. Já o princípio da publicidade, que também cerceia o processo legislativo, é aquele que carrega em si a obrigação de tornar os atos públicos praticados pela Casa. Assim, com base neste princípio, a Câmara Municipal não deve praticar atos obscuros à revelia da sociedade, devendo sempre divulgar as suas ações de forma democrática e ética. Outro princípio é o da unidade da legislatura, também chamado de princípio da independência da legislatura. Este princípio garante a atuação autônoma de cada legislatura, sem vinculação à legislatura anterior, garantindo que as discussões devem iniciar-se e encerrar-se na mesma legislatura. Lembrando que a legislatura difere de sessão legislativa e de sessão plenária. Já o princípio da separação da discussão e da votação vislumbra garantir que a votação só se iniciará após encerrada a discussão da proposição. Ressaltamos que, findado o momento da discussão, ela não poderá ser retomada. Outro princípio é o exame prévio dos projetos pelas comissões, o qual busca garantir que, em regra, todos os projetos passem por comissões de caráter técnico legislativo ou especializadas, a fim de que sejam apreciados previamente à deliberação. As conclusões dessas comissões serão emanadas por meio de pareceres, os quais deverão ser de conhecimento de todos os parlamentares. Aproveitamos este momento para destacar a importância da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a qual tem a finalidade de realizar um controle prévio de constitucionalidade acerca dos projetos por ela analisados. Por fim, temos um princípio que já foi abordado no decorrer do nosso curso e que pauta todo o processo legislativo. Este princípio é o princípio da simetria, conhecido também como princípio da parametricidade, o qual advém do princípio da supremacia da Constituição Federal e que deve servir de fundamento para a validação de todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. Portanto, todos os princípios magnos e os princípios padrões da estrutura estadual devem ser
tanto quanto possível reproduzidos pelos Estados-membros e pelos municípios, nas suas constituições e leis orgânicas municipais. Agradecemos a sua participação e espero você na próxima unidade para conversarmos sobre fases do processo legislativo.